Esse é o ArchiCast número 254, meu nome é Adilson, e a gente volta a discutir o impacto da inteligência artificial no mundo da arquitetura e do urbanismo. Dessa vez, queremos discutir como ela vem afetando como nós aprendemos e ensinamos num ambiente complexo e desafiador que é o nosso. Será que os processos de aprendizado vêm mudando? Como é que os alunos têm usado essa ferramenta? Os professores, será que são adeptos dessa nova tecnologia? E quais os impactos no ambiente das faculdades e pós-graduações? A gente não promete responder todas essas perguntas, mas pelo menos a gente vai tentar começar uma discussão aqui com os nossos convidados. Deixa eu apresentar primeiro os estreantes. Apresentar a Isabela Gibaili. Ela é arquiteta urbanista e atualmente está cursando bacharelado em inteligência artificial. Boa noite, Isabela. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, obrigada pelo convite. Tá aqui também o Ramon Sayol, ele é arquiteto e urbanista e também está cursando bacharelado em IA pela Academia. Boa noite, Ramon, seja bem-vindo aqui também para conversar com a gente. Boa noite pessoal. Queria agradecer a oportunidade e o convite aí. Muito obrigado. A gente que agradece, Ramon. Tá aqui também o Leonardo Sanches, o Léo é arquiteto e urbanista, mestre em ambiente construído, doutor em urbanismo pelo ProURB e professor também. Boa noite, Léo. Tudo bem? Como é que você tá? De volta para falar de inteligência artificial, né? Boa noite, gente. Bom estar aqui de novo. Obrigado pelo convite mais uma vez e cada vez mais próximas as voltas, né? Uhum. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Tá quase virando o nosso sócio aqui, hein? Para falar com os três, tô aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você tá? Tudo bem? Olá, Isabela, Ramon, Léo, obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho do tema da moda, do tema do momento. Eu acho que é importante para a gente repensar aí nossa trajetória e provocar a audiência também a pensar com a gente. Isso aí, então a gente, antes de ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Beleza. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com. E você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. O Twitter a gente tem, mas não posta mais tanto lá, mas tem um histórico das nossas conversas, né? Não é mais Twitter, é X, né? Exato. Enfim, cada dia um nome novo. E, claro, nosso canal no YouTube, que você também pode dar um like nos vídeos, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. E também temos um grupo no WhatsApp da comunidade, né, Adilson? Isso aí, a gente tem uma comunidade lá no WhatsApp, que a gente eventualmente troca uma ideia com vocês, mas é super livre para vocês se expressarem, conversarem com outras pessoas também, pedir opinião, rola isso também. Então, se vocês quiserem entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, é bit.ly/oficina do ArchiCast, bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. A gente está esperando por vocês por lá. Isso aí. Se você não quiser ouvir os comentários do último episódio, que é a entrevista com o Tadeu Batista, é só pular para 6 minutos e 11 segundos. Rafa, a gente tem alguns comentários do episódio passado, né? A gente tem comentários aí da nossa comunidade lá no WhatsApp. Bem, falando nisso, então, tem uma mensagem aqui no grupo do WhatsApp da Michelle Andrade. Ela falou assim: gente, que legal esse último episódio. Sempre me animo de assistir as entrevistas, pois acabo me sentindo menos frustrada vendo que até os maiores escritórios do mundo passam pelos mesmos problemas que a gente. E o Tadeu, bem simples, bem sincero, falou as coisas positivas e negativas de maneira bem real. Parabéns, adorei. Legal, Michelle. Tem também um comentário lá no Instagram dos nossos vídeos de Reels, onde a gente faz propaganda do episódio, que é do Thiago Becker, que acompanha a gente tem um tempão. O Thiago fala o seguinte: melhor parte deste cast foi saber que escritórios gigantes também têm projetos, entre aspas, para pagar boletos. Cara, até... né, qualquer um vai ter que pagar boleto, isso aí é inexorável da vida do arquiteto, né, Rafael? Exatamente. E olha só, tem comentário também no Spotify, do Mestre Muca. Oi, gostei muito do episódio, aprendi muito com a perspectiva do Tadeu Batista. Gostaria muito de um ArchiCast focado no tema da engenharia de materiais aplicada à construção civil. Pô, isso é legal, a gente até já tem uns episódios sobre isso. Acompanho alguns trabalhos na gringa e no Brasil percebo principalmente o potencial da tecnologia sustentável e sua infinidade de aplicações até fora da construção. E o Brasil acaba deixando de lado. Concordo, Mestre Muca. Penso em me especializar sobre um especialista, daria um nome. Acho que ele deve ter digitado errado. Zoado, mas enfim, a mensagem foi passada aqui, Mestre Book. Realmente, assim, esse é um super potencial para que a gente faça episódios, para que a gente traga parceiros aqui e também empresas para falar sobre esses assuntos que tem muita experiência no Brasil. Apesar da gente perceber que realmente parece são poucas, né? Acho que tem aí um mercado em grande expansão.
Se a gente pensar também que o Brasil é um dos que mais faz projetos com certificação LEED no mundo, é interessante a gente notar isso, né? Que a gente aqui não é que está deixando de pensar, mas eu acho que há uma discrepância entre as construções de alto acabamento, de refinamento que são aí para empresas grandes e tudo mais, para aquele cara que vai fazer o seu puxado no bairro dele, assim, a discrepância é muito grande. Então, assim, a gente tem empresas de alto padrão aqui, né, alto padrão de qualidade nesse sentido, e também gente que faz sua própria construção. Então, mas assim, isso não quer dizer, isso não exume a gente também de pensar nessa questão dos materiais e da engenharia, que é importantíssimo na nossa construção civil. Vamos aí para o episódio? Vamos lá. A gente vai deixar vocês então com o episódio, mais um episódio falando sobre IA. Espero que vocês gostem e a gente volta daqui a 15 dias. Valeu! Bom, primeiro a gente queria ouvir um pouco das experiências individuais de cada um. Primeiro perguntar para o Ramon e para a Isabela, que são mais novos, como é que foi o primeiro contato com essa nova leva de IA que tomou conta aí da moda e de todo o ambiente de trabalho e de estudos? Foi dentro da faculdade? Foi no mercado de trabalho já? Como é que foram as primeiras impressões que vocês tiveram? Então, eu tive o primeiro contato tem 1 ano e pouco no escritório que eu trabalhava na época. Eles estavam começando a testar essa parte de IA para imagem. Na época era horrível. O resultado foi péssimo, ninguém gostou e a gente abandonou a ideia. Aí, um tempo depois, eu fui para outro escritório e aí já tinham evoluído as IAs e eles estavam implementando o CREA, uma IA para imagem, né, própria para arquitetura, e eles estavam fazendo um treinamento de uso do ChatGPT para agilizar tarefas ali. Aí que eu tive contato maior, porque antes eu tinha um pouco de preconceito, ser bem sincera, por tudo que a gente vê, aí o pessoal falava muito mal quando começou. A própria IA que eu testei de imagem, o resultado ficava tudo deformado. Então, a um princípio, eu não curti muito, não. Ramon, foi parecida a experiência? Eu acho que basicamente foi a primeira vez também dentro da universidade, né? Na época que eu estava fazendo meu TFG, foi a época que eu utilizei ela pela primeira vez. Foi mais uma questão para fazer pesquisa, ter uma revisão, às vezes textual, que eu estava precisando. Então foi mais para ganhar um pouco de tempo na época. E eu pude ter um pouco mais de contato com ela dentro do ambiente acadêmico quando eu estava fazendo minha pós, que foi mais voltado para geração de imagem. E na época também não tinha o desenvolvimento que tem hoje, né? Eu acho que, como a gente da área de arquitetura, geração de imagem para a gente é algo que chama aos olhos desde o primeiro contato que a gente tem. E eu fui tentar também entrar nessa para ver como é que funcionava e na época os resultados não eram grandes coisas, assim como a Isabela está comentando. E eu acho que as principais oportunidades que eu tive de mexer com isso foram nesses dois cenários. E, Léo, a gente sabe que você estava terminando o seu doutorado, eu lembro de eu conversar com você, estava finalizando o seu doutorado, tinha estudo relacionado à questão matemática, mas aí no meio do seu doutorado entrou a IA. E eu lembro de estar conversando com você a respeito disso, de que você não... Quer dizer, como isso entrou e estava muito em voga, você comentou que talvez você utilizasse uma parte do seu estudo com isso. Conta um pouco da sua experiência, assim, eu não sei se você usou, eu não conversei depois com você. Conta um pouquinho dessa experiência que você teve durante seus estudos de você entrar com muita força, né, no nosso ambiente de trabalho e de estudos. Assim, na verdade foi uma coisa meio... coincidiu muito, né? O boom das IAs, essa coisa toda, foi mais ou menos ali pelo fim do doutorado, então não foi uma coisa que pegou muito naquele meio, não valia muito a pena voltar em muitas coisas para poder usar isso, que foi importante, sim. E uma questão é que eu já tinha terminado a parte escrita, algumas coisas dessas, estava mais na parte prática da coisa mesmo, de programar ali alguma coisa no Grass e no Rhino, e não tinha muita facilidade dessas linguagens visuais no ChatGPT. Então eu acabei pedindo algumas dicas, assim, a ele, olha, quero fazer uma programação visual para fazer tal coisa. Ele ajudava um pouquinho, mas ele não tinha a mesma qualidade que ele tem quando a gente está falando de linguagem de programação de texto, uma coisa mais próxima do Python, alguma coisa assim. Então não foi muito possível usar na pesquisa mesmo. Eu acabei usando depois um pouco para
testar algumas coisas de resumo de texto, o próprio resumo da tese, eu cheguei a fazer e joguei nele para chegar numa quantidade de palavras e tal. Mas não foi uma coisa que eu consegui usar muito. Eu acabei usando mais para esses ajustezinhos, alguns testes, algumas coisas para ver se funcionava ou não, mas eu acabei usando depois muito mais do que na época. Então eu acho que até e vendo assim depois o resultado dele, vendo como é que o ChatGPT mesmo funciona bem para programação, eu trocaria talvez o suporte que eu desenvolvia a pesquisa exatamente para aproveitar isso, talvez fazendo o próprio Python para poder usar isso, essa possibilidade de ChatGPT. Mas como já estava no final, já estava terminando, não valia muito a pena voltar para resgatar tudo. E você, Adilson, qual foi a sua experiência? Cara, então, minha experiência foi como qualquer outro professor que se assusta muito com um desenvolvimento muito rápido que o negócio, que uma tecnologia pode atingir, né? Então, no primeiro momento, você sempre fica rejeitando, né? Não pode, não é possível. Como é que vai ser minha profissão? Como é que os alunos vão utilizar? Ai, meu Deus. Aquele medo recorrente do aluno não fazer o seu próprio trabalho e delegar para uma tecnologia. Mas eu acho que rapidamente, assim, conversando com até outros professores, acho que era inevitável a gente absorver isso de alguma maneira, da maneira como a gente ensina. Eu confesso a você que, assim, às vezes o professor tem um hábito, quer dizer, quando você dá aula por muito tempo, mudar a forma de que você dá aula é muito mais difícil. Mas assim, até a gente precisa assimilar isso até na maneira como a gente faz alguns exercícios, incorporar isso para, primeiro, isso não ser um bicho-papão, e segundo, assim, reconhecer que mais cedo ou mais tarde qualquer um vai ter acesso a isso e vai precisar, não é nem gostar de utilizar, mas precisar utilizar isso. Então, de alguma forma, eu tô tentando assimilar isso de alguma maneira, né? Não sei. E você, Rafa? Como é que foi com você? Bem, sem queimar a pauta aqui um pouquinho, falar primeiro assim, da minha primeira experiência foi de uma forma muito operacional. Acho que eu já comentei aqui, né, que era assim, na elaboração de documentos corriqueiros e rotineiros, né? Tipo, a gente tinha uma reunião, aí eu ia botando em tópicos, assim, tudo que estava decidido na reunião, mas ela tinha que gerar uma ata. Aí eu colocava e pedia pro ChatGPT gerar, a partir daqueles tópicos, uma ata de reunião. Aí ele gerava perfeito, assim, economia de tempo e de trabalho, porque eu passaria esses tópicos para alguém, queria, né, pegar, escrever e tal, e mandar de volta para eu conferir e tal, e pô, isso foi resolvido rápido. E cheguei a usar, não sei se o Léo lembra, a gente trabalhava junto na época, que precisava ser feita uma pesquisa com vários setores assim, de uma prefeitura, e era uma pesquisa sobre projetos que estavam em andamento e tal, e dizia respeito a cidades inteligentes, né, que é um conceito assim muito também volátil, assim, muito qualquer um fala sobre cidade inteligente. E aí eu falei, cara, não tem uma bibliografia tão consistente sobre isso e tal. Eu vou começar a conversar com o ChatGPT para ele me dar um panorama de quais temas a cidade inteligente seria abordada, né? Em cima disso eu criei tipo assim uma mini explicação para que os setores pudessem falar assim, não, sim, eu faço alguma coisa que tá embutida numa ideia de cidade inteligente. A gente mandava formuláriozinho, o pessoal ia preenchendo o formulário para a gente depois escolher e falar, olha só, então tem vários setores aqui pensando em projetos que podem se encaixar aí no verniz de cidade inteligente. Então, cara, foi muito operativo, foi muito rápido e muito eficiente, assim, essa foi a minha primeira surpresa. E depois, não sei se você lembra, uma época a gente ficou usando o Midjourney do Discord, né, para gerar imagenzinhos e tal, a gente fez uma série até capas de episódio, né, com o Midjourney e tal, isso lá nos primórdios, deve nem ter muito tempo. Uhum. Eu lembro da gente utilizando especificamente no episódio que a gente chamou a audiência, a gente fez umas 3 imagens e a gente usou isso na capa. Isso, a gente pegou o relato das histórias do pessoal, descrevemos lá e isso gerou a capa do episódio. Isso. Foi assim, pra mim foi uma surpresa. E essa minha experiência preliminar já me deu uma total assim, tranquilidade. Falar, algum momento isso vai ter que entrar em sala de aulas. E aí depois, para não dar spoiler agora. Então, vocês estão fazendo um bacharelado, né? Então, assim, que pra mim foi até uma surpresa quando eu vi que já existia isso, né? Isso é uma coisa muito rápida, né? E assim,
você, lá dentro do curso, há algum questionamento sobre isso? Eles perguntam assim, pô, vocês são de qual área? Eles buscam, junto com vocês, fazer essa relação entre o bacharelado de inteligência artificial e aquela profissão que vocês estão desempenhando, né? O curso que vocês estão finalizando. Como é que é dentro dessa faculdade, que para mim é totalmente nova, assim? Então, basicamente assim, como é a primeira turma do curso, né, existem uma parte da turma também que são de outras profissões. O pessoal lá da advocacia, se não me engano, tinha pessoal de administração, e tem o pessoal também que acabou de formar da escola e está na faculdade. E a gente percebe que assim, com o interesse dos professores, até do coordenador do curso, é saber de quais áreas nós que somos já formados viemos. E eles falam muito disso da gente poder acrescentar o conhecimento que a gente vai adquirir dentro dessa graduação na nossa área. Eu acho que todo mundo lá acredita que não vai ser focado em uma área específica, né? Não vai ser como se fosse o passo da área de TI, da área de tecnologia. Isso vai agregar em todas as outras esferas que a gente conhece hoje, né? Seja de profissões ou disciplinas e etc. E a gente vê que há uma preocupação, principalmente relacionada muito à ética do trabalho envolvendo IA. Eu acho que em todos os campos isso é a principal questão que é abordada lá dentro do curso. E também de uma da questão que você falou, Rafa, que foi a de automação de tarefas, né? De a gente ganhar tempo, porque a gente já vive num mundo que a gente percebe que toda hora a gente quer fazer mais rápido, quer fazer mais em pouco tempo. E eu acho que isso é um ganho também em relação às outras profissões, que a IA está aí para ajudar todo mundo nisso. E a gente consegue ver já, desde o primeiro período lá do curso, que a pauta e as preocupações do curso giram em torno disso. Essa é a minha curiosidade até para saber como é que a grade da disciplina, a grade da faculdade, da currículo é formada, assim, para saber assim, se estuda uma questão filosófica, que é tão novo, você fica, cara, Sim. como é que a gente elabora um campo teórico a respeito disso? Até tem, né? Como é um negócio tão novo, assim, eu fico super curioso. Eu acho que seria legal você comentar disso e comentar também que o Ramon estava comentando e completar um pouco o que ele falou. Sim, então, esse início do curso, a gente pega uma base bem teórica, né, que todos os cursos acabam que, principalmente nessa área de tecnologia, precisam ter. Então, você tem muita parte de exatas, né, não tem como você mexer com código, mexer com programa, mexer com inteligência artificial, sem pegar essa parte toda de cálculo e questão da matemática. E aí a gente também começa a ter um aprendizado ali em algoritmo, para futuramente a gente já ir aplicando isso com essas partes da IA. A gente viu, né, porque já acabou o período, a gente viu Python, a linguagem que a gente começou a aprender. E a gente já começou a ter algumas matérias específicas da IA. Então a gente teve uma matéria que a gente aprendia a importar dentro do Python alguns bancos de dados de IA, e ali dentro você conseguir criando tipo um chatbot, igual um chat GPT da vida, mas tudo isso ali na programação mesmo. E teve uma outra matéria que a gente foi vendo várias IAs para N áreas diferentes, e foi até bacana, porque tinha desde IA generativa, de imagem, até questão de você fazer automação de e-mail, essa relação, por exemplo, com agenda, com WhatsApp. São áreas que a IA também vai mexer muito, né? Questão também de apresentação de slide, criação de site, tudo isso com uma rapidez absurda. Assim. E isso é só o início, né? Então essas coisas a gente vai aprofundar, vai entrar a questão de ética, que a gente ainda não teve a disciplina específica, mas tem ali na grade do curso, é uma coisa que não tem jeito de não ter. É isso. E uma curiosidade, no curso que vocês estão fazendo, tem gente de várias áreas, assim, ou tem mais pessoal? Eu acredito que cada um faz a matéria pensando assim, pô, do que eu posso aplicar, né? Né? Você falou do chatbot aí, eu fiquei pensando assim, nossa, se eu soubesse fazer um, já tem vários para poder fazer. Fico imaginando um aluno, sei lá, com 16, 17 anos entrando assim, sem muitos problemas que ele precisa resolver, né? Que deve ser bom também, né? Ele já entra no universo, mas pra gente que já tem uma outra formação, ter essa ferramenta, acho que deve ser muito legal, assim, acho que várias coisas devem estar passando na cabeça de vocês aí. É bem bacana de ver, assim, que, por exemplo, a gente tem um colega lá que ele é formado em advocacia, ele tem uns 40 e poucos anos, e aí ele tem uma perspectiva completamente diferente da gente, que é da arquitetura, assim, de uso. Aí tem um pessoal lá que é mais da área de
engenharia de software, que já é formado, e aí eles têm uma visão completamente diferente. Então, você aprende uma coisa, cada pessoa ali vai pegar um pedacinho e usar para a área dela. E é muito bacana você ver as diferentes abordagens que a gente aqui na arquitetura não vai ter essa noção, né? Léo, agora passando para você, você como professor, né? Você falou um pouco da experiência, né, que você teve em contato com a IA, mas como professor, você tem tentado utilizar isso de alguma forma no aprendizado dos alunos? Como é que funciona para você? Eu fiz até um teste esse fim de semana, vocês tinham me convidado, eu tô revisando uma disciplina especificamente de Revit lá, falar um pouco mais de BIM e tal, e eu já fiz uma revisão do que vai ser feito no período que vem, e eu resolvi jogar no chat GPT para ver também, pedir uma ajuda, falar, olha, como é que você faria uma revisão de uma disciplina voltada para o BIM e tal, e assim, não inventou nada, não foi nada, que é o que a gente esperava mesmo, né? Não vai sair revolucionando o mundo, mas também não fez nada que fosse muito problemático, não. Então, assim, é claro que é bom a gente ter uma noção do que está fazendo para não aproveitar aquilo lá e achando que tudo é verdade. Mas eu achei bem interessante o que ele trouxe. Talvez eu até pegue um dos exercícios que ele propôs, eu achei interessante também. Então, assim, é uma ferramenta que você tem que usar, todo mundo está usando mesmo, se a gente não usar, as outras pessoas vão usar, e a gente precisa entender como é que ela funciona. E até porque já faz uma parte meio que natural da vida dos próprios alunos que estão chegando ali. Tem alguns que já não usam nem o Google mais. Então você vai pesquisar alguma coisa, é um chat GPT. Então o chat GPT já virou ali assistente pessoal para tudo e responde a ele mesmo que vai fazer as coisas que normalmente a gente fazia de outras formas. Mas assim, para uso pessoal eu tenho usado bastante nesse sentido, muito no sentido de eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, de organizar uns textos maiores, então eu faço muitos tópicos, eu peço para ele dar uma organizada e depois. Quem não tem? Exatamente. Depois eu aprofundo um pouco mais e vou desenvolvendo e tal. Mas é muito nesse sentido, de entender a ferramenta, entender que ela é uma ferramenta bem generalista e que a gente pode usar para tudo. Eu uso desde programação até realmente faz resumo desse texto aqui para mim em 50 linhas. Então é uma coisa que virou realmente assistente pessoal que ajuda em tudo. Você não pode acreditar em tudo, mas ele vai ajudar bastante. Uma outra coisa também que eu tenho visto e tenho usado bastante são as IAs mais voltadas para a arquitetura. Então a gente vê os alunos usando, já desde o primeiro período a gente tem visto isso, e algumas que eu também uso, tipo o Redraw, por exemplo. Ele tem umas soluções que são muito legais, dá para usar, tem coisas que ficam ruins, tem coisas que a gente não consegue usar mesmo, mas a gente vê algumas renderizações no primeiro período que a gente não veria isso no terceiro. Então assim, já é uma coisa que está mais... É mais fácil da pessoa procurar alguma coisa já desde o início, que eles já estão vindo com isso há algum tempo, e eu não vejo que isso tenha volta. A gente tem que realmente entender qual é o limite disso, o que é possível. Até o Rafa citou um trabalho dele lá, né? Quer falar um pouquinho dele aí, de parte urbana, né? Sim, a Isabela até participou, né, desse... Assim, não foi uma coisa que eu falei assim, vamos, né, todos agora trabalhar com a inteligência artificial. Não, foi uma coisa assim, a gente tem uma demanda e o seguinte, a inteligência artificial está aí para que vocês possam utilizar. Então eles estavam trabalhando num master plan, assim, numa ideia mais geral sobre o que seria, né, uma nova estruturação urbanística, e ainda não era projeto, era plano, né? Então, assim, a partir disso, vocês podem utilizar as imagens para gerar algumas ambiências e tal, e foi muito positivo, assim, porque se depois a Isabela quiser falar também do ponto de vista dos alunos, foi interessante, deu aquilo que era necessário para aquele momento. E também numa outra disciplina que já era um pouco mais de desenho, aí também numa fase assim preliminar de projeto, eu liberei os alunos a utilizar, e aí foi muito interessante porque eles apresentavam aquelas imagens bonitas, mas tinham vários erros ali, que aí isso ia me ajudando a conversar com eles. Eu falei, ué, gente, por que a bicicleta tá andando na calçada e tem uma pessoa correndo na ciclovia? Aí eles, é mesmo. Então, tinha uma via que tinha um inteiro no meio, assim, que não tinha como existir uma circulação, né? Então aí em cima das imagens eu comecei a questionar a questão do desenho, né? Então foi interessante também.
Então acho que foi muito produtivo e assim, foi uma coisa assim, meio assim, primeiro teste. Mas assim como você, Léo, eu pretendo fazer o dever de casa e período que vem já tem até algo mais estruturado, assim, para poder usar. E usar como uma ferramenta para refletir depois, até em cima do resultado gerado, né? Que assim, uma Então, coisa que tem acontecido é que a evolução é absurda. Assim. Eu lembro que no período passado eu orientei um TFG que era sobre IA, usar IA na arquitetura mesmo. Abraço, Carlos, orientando do período passado. E ele usou o ChatGPT, uma das IAs foi exatamente o ChatGPT. E ele usou em 2 períodos do trabalho. E assim, a evolução de uma imagem para outra em questão de 2 meses é absurda. Assim. É uma coisa que a gente tem que usar e tem que entender como é que ela funciona para poder saber onde ela vai entrar ali. isso que você comentou, Léo, eu acho muito interessante. Eu tô no início aí do meu... Início não, né? Tô indo pro último período aí do TCC e eu queria muito juntar essa ideia da IA com arquitetura. E eu adoro essa parte de patrimônio. Então eu estava até conversando com a Mila Andreola, a coordenadora, ela conhece muito, né, dessa parte de patrimônio. E em algumas pesquisas que eu fiz, eu descobri uma ferramenta de IA que chama YOLO, não sei se vocês conhecem, e estava sendo usada para identificar patologias em edificações históricas. E aí eu comecei a dar uma pesquisada nisso, vai ser inclusive uma parte aí do meu tema, do TCC, e era uma coisa que assim eu não fazia ideia. E aí pesquisando mais sobre essa ferramenta, eu vi que o pessoal está usando na medicina para identificar doença, a partir de exame, por foto, né? Na agricultura tem diversas atuações ali, o pessoal vai acompanhando o rebanho, as plantações, tudo com o uso da IA. E são coisas que a gente geralmente não vê aí no nosso dia a dia, né? Sim, legal. E para comentar também que o Rafa tinha falado da questão do trabalho, o meu grupo, né, a gente foi usando o chat GPT mesmo, pegando as imagens no Google Maps, aí a gente jogava e falava assim, ó, essa imagem eu quero que você adicione tal coisa, e foi ali dando umas mexidas, porque ele confunde as coisas, coloca como se fosse um prédio, coisas assim, mas o resultado foi bem bacana, até nos outros trabalhos também, pelo que a gente viu, o pessoal também usou o chat GPT, e foi muito legal ver essas intervenções feitas assim por imagem, uma coisa que a gente como aluno não consegue fazer na mão com tanto precisão, assim, até pelo tempo, agiliza bastante esse processo. Vou até compartilhar aqui, só para ilustrar isso que eu falei. Você está vendo? Assim, a proposta de ocupação de um palco montado na Praça Antônio Carlos. Olha só. Quanto tempo que não se gastaria no render para fazer isso, né? Uhum. Aqui, né, a montagem das barraquinhas e tal, com a inserção de vegetação. Então, assim, eram coisas que eram ideias preliminares e que eu acho que a IA ela pode estimular aqui, né, a configuração de uma avenida. Isso aqui foi fantástico, olha só. A proposta de um calçadão na rua tal. Aí, olha só, né, a forma como fez a limpeza da fiação. Imagine fazer isso na unha, né? No Photoshop, o trabalho que não daria, né? Então são coisas que dão muito resultado assim, muito rápido, gente. Então, assim, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Ainda E mais ele pra, tirou os pra... fios ali, né? tirou os fios, calçou, fez um outro calçamento, né? Fez um calçadão ali. Deu um tratamento. Assim, isso tudo poderia ser aperfeiçoado com uma descrição de um prompt mais exato do que seria o material. Assim, cara, é revolucionário. Assim, o que eu acho um pouco estranho pensar assim, que é um desenho final numa fase de croquis. Então, assim, você tá meio que rabiscando alguma coisa ali, mas você já consegue criar uma apresentação final, assim, é meio maluco pra mim ainda tem que me acostumar um pouco com isso. Eu acho que tem também que assim, essa proposta é de um master plan. A gente teria que detalhar muito para chegar em umas imagens que são tão exatas como o ChatGPT propõe. Então, eu acho que como ferramenta, assim, para se pensar em algo diferente, ainda mais para o urbanismo, nossa, eu acho formidável. Eu ia falar do comentário do Léo, né? Também é meio assustador isso, mas a gente para pensar assim, por outro lado, torna o processo mais comunicativo, assim, né? Tipo assim, para fora da nossa bolha, né? Então faz as pessoas que não são da área entenderem aquilo que você está querendo dizer, que às vezes você só consegue expressar num croquis, né? É muito doido isso. Potencializa essa questão da comunicação demais. Agora uma pergunta. Eu fico pensando assim, na brincadeira, né? Uma graduação em A deve ser, sei lá, ChatGPT 1, ChatGPT 2, depois a matéria, sei lá, Midjourney 3, enfim. Mas tem
Outra coisa também, assim, que eu imagino, quer dizer, eu não sei, eu vou perguntar primeiro antes de supor. Como é que funciona o uso de IA dentro de uma graduação no sentido de que você precisa fazer uma atividade? Eu acho que é inexorável você utilizar uma ferramenta dessa. É em cima de uma produção de uma produção de alguma coisa ou em cima de uma crítica em relação à produção? Não sei se vocês conseguiram me entender. Por exemplo, porque uma coisa é você fazer uma imagem gerada por um prompt. A outra coisa é você refletir sobre aquela imagem que você fez e fomentar uma discussão. Como é que funciona assim para vocês no curso que vocês estão fazendo? É, Assim, eu acho que a gente tem dois cenários, eu acho, bem distintos ainda dentro do curso, que são as matérias que integram diretamente IA e as matérias que não integram. Então, assim, você pegar uma matéria, às vezes, de cálculo ou alguma área de matemática. Os alunos, no geral, coloco até a minha pessoa, no caso, a gente usa mais a inteligência artificial como para tirar dúvida, para ensinar a gente quando está com dificuldade ou coisa do tipo. Já nas disciplinas onde a inteligência artificial é integrada, a gente precisa dela para fazer os trabalhos, ela já é muito mais avaliada no sentido da gente... Será que a gente fez um prompt bom? Será que a gente realmente utilizou o potencial máximo da ferramenta? Então, assim, do cenário das disciplinas que a gente não integra ela, é muito mais complexo a gente chegar para o professor, ó, eu fiz com o ChatGPT, eu tirei dúvida com ele tá certo. Então, eu acho que é muito mais complexo as matérias que não permitem essa integração mais direta com essa tecnologia do que as que permitem. E uma outra coisa, né? Em termos educacionais, a gente sabe que a maioria das inteligências artificiais tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. Profissionalmente, como é que isso funciona? A instituição tem lá uma conta Pro que dá para os alunos, porque a gente sabe que os programas de software para arquitetura, né, tem as licenças profissionais e tem as licenças estudantis. Eu não sei se ainda chegou nesse nível, né? Essas empresas ainda estão conseguindo diferenciar isso e dando esse suporte, mas enfim, como é que perguntar para a Isabela, né? Como é que está sendo isso lá, Isabela? então, a gente estava até conversando com o coordenador semana passada, porque nesse primeiro momento a gente estava usando ali, pelo que era disponibilizado pela faculdade, só as licenças gratuitas, ou as licenças de teste, 15 dias, um mês. E aí ele comentou com a gente que mais para frente, quando a gente fosse aprofundar especificamente nas IAs, a faculdade iria disponibilizar para a gente essas licenças. Porque, por agora, pelo menos essas principais, né, o ChatGPT, o Gama, essas outras que todo mundo comenta, elas não têm especificamente uma licença estudantil, assim, para uma instituição. Você tem as licenças ali que você paga ou você paga para uma empresa. Então, eu não sei se a faculdade conseguiria, às vezes, né, tentar entrar em contato com o suporte deles e negociar, às vezes, tipo uma licença para a empresa usar ali para os alunos. Eu não sei como que funcionaria especificamente isso. Tem só outra coisa que a Bela também estava falando. Eu acho que quando o curso começar a se desenvolver, a gente entrar mais em disciplinas que a gente vai mexer com automação, né? Isso. Essas questões, a gente vai precisar já da ferramenta paga, porque a gente precisa de uma chave de API, né? A gente tem que pagar para poder utilizar esse serviço, para a gente poder integrar com outras ferramentas, principalmente o ChatGPT, para a gente ter o melhor tipo de modelo de linguagem, porque ele oferece modelo de linguagem para a gente, só que para alguns trabalhos a gente necessita, às vezes, de um modelo de linguagem que seja pago, seja pela quantidade de informações que a gente vai lidar, ou até da precisão da resposta que a gente vai ter que receber. E até o ChatGPT, eu assino o ChatGPT, a versão gratuita para a versão paga é uma diferença violenta. Assim. Qualidade de resposta, qualidade de imagem. Você tem ali N ferramentas extras que a versão gratuita você nem sonha em ter. Maneiras diferentes de raciocínio, você escolhe ali o jeito que tem as versões ali que funcionam melhor para uma função específica, então às vezes você quer um raciocínio mais aprofundado, você vai usar uma outra versão dele. Você quer um raciocínio mais rápido para te dar uma resposta mais simples, aí você vai usar outra. Então essas ferramentas dão muita diferença das versões pagas para as versões gratuitas, infelizmente. Né? No fim das contas é isso, né? Que eles querem. Eles abriram
funil assim, de uma demanda gigantesca, agora, né, é igual eu brinco do Google Fotos, né, quando eu comecei a colocar a imagem no Google Fotos, eu achava maravilhoso, liberava no HD, aí chegou um momento que ele falou assim, bem, você só pode subir se a gente vai converter para tamanho grande, aí depois ele falou, não, você tem um limite a partir de agora, você tem que pagar, e aí eu pago anualmente lá uma grana, para não perder minhas fotos, que estão todas lá, já não sei, há mais décadas, lá no Google Fotos. Eu comecei a pagar o Google justamente pelas fotos também. Fora aquelas facilidades que ele reconhece os rostos das pessoas, né? Então você clica no rosto, você tem todas as fotos das pessoas. É dessa maneira que eles conseguem a gente. Não tem muito jeito. Você estava comentando do Carlos, né, do trabalho do Carlos, e eu tive a oportunidade de participar da banca do Carlos. Ele fez uma experiência que é emular uma situação onde ele utilize as ferramentas que estavam à mão dele ali dentro de um escritório de arquitetura. A gente vê que isso até a gente estava discutindo, né, sobre se isso realmente é algo, como é que fala? Materialmente viável para se fazer um TFG, só que nesse caso o produto final não foi tão mais importante, mas sim o processo pelo qual ele passou. E aí, eu tendo aqui o Ramon e a Isabela, né? A Isabela vai graduar em arquitetura, e é interessante que ela já quer, de alguma forma, utilizar a inteligência artificial e utilizar o conhecimento que ela está tendo nessa nova graduação. Você tem visto, eu sei que é muito novo, mas eu queria saber se você tem visto algum trabalho, ou como é que os professores de pós-graduação têm lidado com isso, ou você acha que ainda falar uma coisa muito, muito de velho, assim, é uma questão muito de tabu para os mais velhos e para o conhecimento científico. Assim. Você diz assim, mais no sentido de projeto mesmo ou de produção científica, alguma coisa dessa? De produção científica. Porque, e de como a academia tem absorvido, entendeu? Esse assunto. Assim, sei que é muito novo, mas enfim, queria saber do seu ponto de vista. Assim, uma coisa que me assustou, uma das IAs que mais me assustou, inclusive, era... Agora até fugiu o nome dela aqui. Mas é uma que você coloca um artigo científico, ela te faz um resumo ali, dizendo qual que é a ideia central, qual que é a tese que ele levantou, qual o método que usou e tal. E consegue, inclusive, pegar alguns artigos científicos, fazer um resumo daquilo ali e te criar quase que um artigo novo. Isso foi estranho, porque você pode até depois jogar lá numa outra IA para poder fazer um podcast e você ouve o que tá falando ali, né? Então, assim, foi Exatamente. meio assustador para mim, assim. Eu não sou tão velho assim, mas também não sou dessa época tão absurdamente fácil das coisas assim. Mas isso me chamou muita atenção, e uma coisa que eu tenho visto ser discutido bastante é assim, a IA não cria, ela vai escolher coisas que ela não é nem que ela decidiu, né, que ela computou que seriam mais adequadas para responder uma coisa. Então, assim, a gente está vendo uma sequência de plágio generalizado, assim, de produções científicas e produção científica de artigo em série. Então, assim, joga 3, 4 artigos ali e produz alguma coisa. E tem uma outra questão também, que é o seguinte, a gente tem os próprios, os testes para se ver se um texto foi produzido com IA ou não, que eles não só não detectam muito bem a IA, como eles dão falsos positivos. Então, assim, a pessoa não usou IA, mas porque tinha uma ou outra palavra ali que é muito usada por IAs, acaba falando que ela usou. Então, assim, tá um cenário meio nebuloso ainda, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que nem todo mundo conhece ainda, mas que a gente vai ter que repensar muito a própria forma de se fazer pesquisa, de se produzir alguma coisa, porque realmente é muito novo, a gente ainda não entendeu isso muito bem como é que é. Agora, que vai impactar, com certeza vai. E aí, sendo até um pouco mais alarmista, até impactar na produção científica da humanidade mesmo. A gente não vai ter nada novo, a gente só vai ter realmente ruminando essas coisas que já existem e não vão produzir nada novo mesmo. Então, assim, é um caso bem, bem complexo a se pensar e a se analisar, porque é tudo muito fácil de se produzir, mas não se produz nada novo. Você vai compilar algumas coisas ali, pode tentar produzir uma ideia nova a partir disso, mas é bem complicado. São ferramentas muito simples de se usar, muito potentes para uma coisa mais matemática mesmo, de selecionar coisas ali. Então, sei lá,
uma revisão de literatura talvez já não seja mais nem tão aceita. Por quê? Porque um ChatGPT não necessariamente, mas uma IA vai fazer aquilo ali muito tranquilo, então você já vai desconfiar um pouco da pessoa que fez aquilo. Mas é tudo muito novo ainda, muito sendo todo mundo entendendo um pouco ainda como é que isso pode afetar o processo e como lidar com isso, né? Nem evitar, que eu falei, já acho que não tem muito como evitar, mas entender mesmo qual é o grau de influência disso, como é que isso vai ser usado, que tipo de coisa é possível produzir também. E tem eu acho que uma consequência disso também é porque, para quem não sabe, né, professores que trabalham com pesquisa, né, e que têm um objetivo ali de pontuar, por exemplo, na CAPES, que são instituições de pós-graduação e que dá titulações para os professores, né? Tem uma certa exigência de quantidade de artigos produzidos por ano e tudo mais. Eu acho que até uma questão a se pensar, né? Já que, então a gente está trabalhando com números ou trabalhando com uma questão mais qualitativa. E como é que a gente vai filtrar isso? É extremamente complexo, porque essas ferramentas que detectam, não detectam, sendo bem sincero, assim, não sei se elas ajudam no sentido de que para que elas existem, porque se você parar para pensar, eu sempre penso na questão crítica da coisa. Eu não vejo, quer dizer, eu como professor, eu não veria problema de certa parte do texto ser produzida por IA, desde que você tenha ali um rigor para saber se aquilo ali que está sendo produzido realmente é o que você quer dizer ou que realmente vá contribuir com a pesquisa que você está fazendo. Mas aí você cai numa coisa que o Ramon estava falando, e que a Isabela também, na questão ética. Realmente é um negócio super nebuloso. Rafa, queria essa opinião a respeito disso, o que você acha? Porque, assim, é legal a sua opinião, porque você é um cara que está sempre olhando para frente, assim, e gosta dessas inovações, mas queria saber um pouco do seu ponto de vista também. Eu concordo com o Léo ali, né, na aflição que ele tem ali. Porque, vou dar um exemplo prático de como eu vejo isso. A partir com o advento do ChatGPT, todas as cidades passaram a ser sustentáveis, inclusivas e resilientes. Ponto. Entendeu? Jesus. Então isso virou uma ideia fixa. Uma ideia fixa aí que estão presentes nos trabalhos de graduação, estão presentes nos discursos dos políticos, estão presentes nos documentos de planejamento da cidade. Então, e você vê que a máquina já tá na esteira, entendeu? E isso gera realmente assim, diminui a possibilidade de disrupção, né, do pensamento, tal, coisas que na verdade fazem a humanidade avançar, né? Então, assim, nesse ponto eu vejo isso. E aí eu acho, conectando com essa parte aí da sua pergunta dos limites, da ética e tal, que aí é um pouquinho disso que eu acho uma questão pra gente pensar junto aqui, né? Queria saber um pouquinho da Isabelle, do Ramon, né? E do Léo. Como é que vocês imaginam o equilíbrio ideal, né? Entre entre as habilidades humanas, né? Assim, que inclui a ideia de uma crítica, a questão da ética mesmo, até eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, até os aspectos da criatividade, como é que a gente deve trabalhar para conjugar isso, né? E as habilidades, de fato, das ferramentas de IA, né? Que aí acho que vocês estão tendo a oportunidade de fato, aprofundar um pouco nas ferramentas técnicas, né? Então, como é que vocês pensam isso no dia a dia, assim? É uma preocupação que vocês têm, assim, também eu tô fazendo isso aqui, mas eu não quero mecanizar. Como é que é mais ou menos isso para vocês? Eu acho que entra muito num ponto que o conhecimento humano ele não pode ser 100% substituído, né? Você tem a IA ali te dando uma resposta que ela vai entrar lá na base de dados dela e pegar a resposta que ela encontra ali mais vezes como assertiva e não necessariamente aquilo ali vai ser a melhor solução para o problema que você está buscando. Então, às vezes você está projetando alguma coisa e você tem que ter ali o seu senso crítico de ver aquela resposta, analisar e falar, não, peraí, será que isso daqui é a melhor solução? Será que ele tá me dando a melhor opção para o caso que eu preciso? E aí você também fala, não gostei da sua resposta, não era isso que eu estava querendo, ou eu acho que a gente devia ir por um outro caminho. Não excluir completamente o uso da ferramenta, mas você ir ali aprimorando ela, usando o seu senso crítico para te dar o resultado que seria o ideal para você, com base no seu conhecimento. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a Isabela falou, que eu acho que o principal erro acho que de muita gente que às vezes não está pensando muito bem na hora de usar essa ferramenta é que ela não tem que fazer tudo para você, ela tem que ser uma ferramenta, uma muleta para você, às vezes,
otimizar um processo ou às vezes agilizar alguma coisa que você tem que fazer. Então, eu acho que o ponto que vocês estavam comentando sobre produção científica, eu acho que é uma área que vai sofrer muito e vai ter que trabalhar muito para poder travar essas questões e poder, de alguma maneira, trabalhar a maneira como que se analisa isso, né, igual a gente estava comentando. Seria uma parte mais voltada para a qualidade desse tipo de trabalho. Voltado mais para a nossa área, assim, eu acho que é meio que insubstituível o que nós, como arquitetos, fazemos, porque tem o que da sensação, da emoção. Como a gente cria espaços, eu acho que muitas coisas que a gente faz, existem emoções por trás disso. A IA, teoricamente, não tem emoção. A partir de que ponto a gente vai deixar algo automatizado criar coisas que necessitam de emoções, às vezes, para a gente poder criar? Então, assim, você vai pedir para uma IA, às vezes, fazer um papel de criar um memorial. Será que ela vai saber lidar com a emoção de, às vezes, que o memorial exige que você tenha para criar ele? Eu acho que tem esse ponto também. Falando muito especificamente assim do nosso campo da arquitetura e urbanismo mesmo, a gente tem uma enormidade de IAs para fazer tudo. Então, assim, é para fazer planta, é para fazer layout, é para fazer imagem, e elas têm evoluído bastante, e eu acredito assim muito mesmo que tudo que for muito técnico, muito funcional, tudo que for muito traduzido em parâmetros muito claros, ele tem grandes possibilidades de virar um campo de IA. Se for só isso, a gente vai ser substituído. Então, assim, se a gente não der uma ênfase maior a toda essa parte mais humana, mesmo que a IA não consegue computar ali, que aí é a criatividade, realmente não tem muito como evitar os termos que a gente evita um pouco, mas vai, a inteligência, a criatividade, crítica, fazer uma crítica social de alguma coisa, pensar eticamente alguma coisa, envolver coisas novas, tentar inovar alguma coisa na construção, porque se a gente for pensar logicamente na coisa, todas as casas vão ser feitas do mesmo material, com a mesma quantidade de coisa, porque vai ser o mais eficiente. Mas será que a gente vai conseguir, uma IA vai pensar um momento em resgatar uma técnica construtiva que existiu em um momento passado porque ela era mais sustentável do que hoje? Será que isso vai ser um tema a ser pensado pela IA? Provavelmente não. Exclusivamente em funcionalidade e questões técnicas, eu acredito que a IA vai substituir com muita facilidade. A gente tem todo esse outro campo para poder explorar, e é o que eu acho que tem que ser a ênfase da própria formação. Ela tem que partir para esse lado. Senão a gente vai realmente perder muito nessa comparação. Tem uma outra coisa também, que há um discurso, um comentário sobre regulamentação do uso da IA. Assim, a gente lida hoje com isso não só na questão, né, estudantil, de aprendizado, mas também no campo de trabalho. Mas especificamente, falando de ensino, vocês acham que o que a gente poderia, de alguma forma, mudar para as instituições meio que aproveitarem esse potencial que a IA tem, sem a gente perder isso que o Léo estava falando, né? Sem perder a criatividade, o senso crítico. Vocês acham que assim, é necessário uma mudança importante? É uma questão de mentalidade dos professores? Como é que vocês enxergam isso? Então, eu acho que é uma ferramenta que tem muitos professores que têm um receio muito grande, negam assim absurdamente. Infelizmente, as pessoas usam, os alunos vão usar tanto para copiar trabalho e fazer tudo no ChatGPT, quanto para usar como uma ferramenta ali ética e querer aprofundar o aprendizado. Então, eu acho que talvez a maneira de contornar isso seria fazer atividades voltadas mais para a parte criativa, porque tudo que é muito pronto, que está ali muito num texto, a pessoa consegue jogar no ChatGPT e pedir para ele responder, e isso daí não tem muito jeito de você falar que foi feito pela IA, não foi feito pela IA, você não consegue provar nada disso depois. Então, eu acho que é realmente essa parte da criatividade. E eu acho bacana também entrar com essa abordagem da questão ética, né, do uso da IA. Então, você ter noção de que, tudo bem, você está usando a IA, você está falando que a sua resposta é isso, mas quem está respondendo é você, não é a inteligência artificial. Se você entregar, por exemplo, um projeto na vida real, que a IA lá fez tudo, quem vai responder por aquilo é você. Então, você tem que ter responsabilidade e você tem que ter conhecimento que aquilo ali está certo ou que aquilo ali não está certo, porque no final das contas quem responde por aquilo é você e não é a máquina. Então eu acho que é uma ferramenta que
revolucionou, tá revolucionando, e é realmente saber lidar com ela da maneira mais correta possível. Eu também acho que a solução para lidar com inteligência artificial vai ser mudar algumas bases que a gente já tem muito estabelecidas, né? Ela veio para ficar, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Acho que ninguém vai deixar de usar o ChatGPT ou qualquer outra plataforma ou aplicativo que usa hoje, simplesmente porque não tá mais ético, né? Principalmente na área educacional, assim, falando. E eu acho que pelo sistema educacional, acho que às vezes mudar não a avaliação sobre o produto final, né? Sobre uma prova, sobre um trabalho, mas sim o processo que o aluno levou para chegar até aquele resultado. Porque o produto final, hoje, se você for pegar para analisar, ele está muito fácil de ser adquirido. A gente tem tanta ferramenta, e igual o Léo estava comentando, é muito rápido, é muito fácil, e o acesso é muito fácil também. Então isso faz com que o produto final não seja, muitas das vezes, trabalhado da maneira com que o aluno possa ter a construção daquele conhecimento que vai ser necessário para ele no futuro. De alguma forma, tem determinados momentos que a gente não tem a todo momento essa ferramenta, às vezes seja numa conversa com o cliente ou para resolver algum problema que a gente está tendo ali na hora, no ao vivo, né? Já qualquer tipo de esfera que a gente atua. Rafa, finalmente a gente está chegando naquilo que você sempre defendeu, né? Que é não precisamos ter produto final. E precisamos dar ênfase no processo. Eu concordo totalmente com você. E também Ramon e Isabela também falaram muito nesse sentido, porque assim, o que eu vejo é que aquele modelo que a gente está usando, sei lá, 500 anos de pergunta e resposta, você sabe isso, o aluno responde, você sabe isso, o aluno responde, isso não faz mais sentido. Então, assim, isso de pensar um pouco nesse processo, dar mais valor a essa discussão do que está acontecendo ali, isso é sem volta. Falando um pouquinho, buscando um pouquinho da história da regulamentação ali, essa história da regulamentação não só nos próprios cursos de arquitetura, não, mas assim, o uso da IA tem sido discutido muito isso, na questão das imagens também. Porque normalmente a imagem ela é produzida a partir de outras imagens. Então, assim, existia uma imagem original que ela foi meio que desconstruída e reconstruída para gerar alguma coisa. Então, será que o direito autoral, entre aspas, daquela imagem que foi produzida ali não seria da outra que foi desconstruída? Porque, assim, tudo surgiu de algum lugar. Então, no design gráfico, principalmente, isso é uma questão muito, muito discutida, porque é isso, ela não está criando nada. Será que ela tem o direito sobre aquilo? Não, ela está só reconstruindo alguma coisa. Então essa questão da regulamentação é muito importante nesse sentido do uso. E eu defendo mais, inclusive, até um outro ponto, desculpa incluir uma pauta nova aqui, mas que é um pouco da regulamentação do próprio treinamento e da produção da IA, porque a produção da IA, ela carrega ali, querendo ou não, ela carrega a visão de mundo de quem fez. Então, assim, se for uma pessoa que tem uma visão de mundo um pouco deturpada, que a gente acredita que seja menos problemático, vamos falar assim, ela vai carregar aquilo ali. Se o treinamento não for feito com uma diversidade de pessoas, uma diversidade de usuários, uma diversidade de objetivos também, vai ser muito problemático. A gente vai ter coisas acontecendo muito, muito claras, direcionadas para alguns lugares que podem não ser muito interessantes. Eu vou dar um outro exemplo também, que eu até vi na banca do Carlos, comentei lá, foi sobre como as imagens que ele gerou no ChatGPT eram todas imagens claramente do hemisfério norte. Então, assim, você vinha muito pinheiro. Falando, não tem uma laranjeira nessa casa, sabe? Tudo pinheiro. Assim. Então, por mais que isso seja meio que uma ingenuidade certa da produção da imagem, não deixa de ser uma coisa que está sendo direcionada pela produção e pelo treinamento dela. Então, assim, a gente tem que pensar muito no uso, mas muito, muito também na produção, porque senão a gente tende a adotar esses modelos que podem não ser muito confiáveis e muito interessantes para a gente, né? Isso que você comentou, Léo, é muito interessante, porque quando estava começando essas IAs de geração de imagem, eu estava acompanhando um pouco na época, o pessoal estava comentando muito que quando você pedia, por exemplo, para gerar uma mulher, ele sempre ia gerar uma mulher com características branca, loira, do olho azul, e aí quando você pedia, por exemplo, para gerar uma pessoa indígena, ele gerava com todas aquelas características até um pouco racistas, assim, porque foi a base de dados que ele foi treinado. E aí, na época, isso deu uma repercussão muito grande. Hoje em dia, se você for fazer esse mesmo teste, o resultado não vai ser esse, mas é realmente isso, né? O que ele vai treinar é o resultado que ele vai te dar. Então, a gente não tem acesso a essa base de dados. Então, fica meio
difícil de saber, né, de onde está saindo essa informação, se ela não está influenciando a gente nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos, porque a gente não sabe o que está ali, né? Rafa, fala um pouquinho dessa história que o Léo começou a respeito do processo, como é que você acredita que isso vai se desenvolver? Então, assim, eu sou meio chato com isso, assim, eu sempre penso nisso e tento aplicar isso, mas não é sempre que eu consigo, porque ainda há também uma motivação dos alunos em terem uma produção final, às vezes o processo é encarado como algo assim, ainda não. A ausência da emergência, sabe? Acho que Isabelle Ramon pode me ajudar nisso. Assim. Se não tem uma data de entrega, se não tem uma demanda, aquele dia que você vai para a aula sem muita coisa para fazer é um dia que às vezes você aproveita para você sai mais cedo, ir na cantina e tal, né? Então, assim, tem isso porque também é uma série de outras coisas que acontecem, né? Alunos fazem muitas disciplinas ao mesmo tempo e tal. Mas, assim, esse período eu tentei equilibrar muito, assim, com trabalhos analógicos, assim, tal, né, pessoal? A Isabela até trabalhou aí mapas impressos, desenhar em cima dos mapas, uma aproximação mais cartográfica da cidade e tal. Mas aí, voltando para o foco da IA, eu acho que é com pequenas demandas, assim mesmo. Acho que assim, ó, bem, vamos pensar, vamos pegar essa sua ideia aqui que você acabou de desenhar no mapa e vamos tentar gerar uma espacialização dela aqui, vamos. Aí, beleza, qual o prompt que você usou? Porque os alunos também não mostram o prompt, só mostram as imagens. Então, acho que a gente começar também a ver os prompts, né? E ajudar na construção desses prompts. Então, aí eu acho que a gente, de fato, vai entrar nesse processo. Só que, assim, é tudo muito novo, gente. Tentativa e erro. Então, assim, mas isso já parte do princípio que a gente tem que estar disposto a errar, né? Porque também essa cultura do produto e tal é muita cultura do acerto, né? E assim, eu tenho uma frase que eu sempre repito e às vezes o pessoal até espanta e fala assim, não, vocês estão aqui para errar, né? Tá todo mundo aqui para errar, porque aqui vai ser o pior projeto que você vai fazer de torre comercial da sua vida, porque é o primeiro. Então, assim, e aí a gente tem muito essa cultura do acerto e tal, a nota ser resultado do acerto. Então, assim, é uma coisa que tem que mudar, uma estrutura pedagógica de uma maneira geral, né? A gente tem que dar nota ainda, isso é coisa muito antiga, né? Isso é muito, né, defasado, mas a gente tá nesse sistema, não tem jeito. Tem que tocar o barco desse jeito. Sim, a gente está falando aqui de uma produção projetual, né? Mas tem a produção, digamos, intelectual que demanda aquela coisa meio da gente ser o tutor. Hoje, né, o melhor seria se a gente fosse tutor, mas ainda é aquela coisa de cima para baixo. Por exemplo, eu dou aula de história, e aí as aulas de história é muito difícil. Não é que é muito difícil, não vou botar assim porque parece que eu não tô me esforçando para pensar a respeito. Mas o método de ensino fica muito de cima para baixo. E cai naquela coisa que o Rafael falou, os alunos completamente, não diria nem desmotivados, desinteressados em aprender parte da história. E aí, a gente como tutor tem que falar assim, olha, você pode não achar tão legal. Primeiro, você tem que minimamente saber que ponto a gente está. E para isso, você tem que voltar um pouquinho para saber de onde a gente veio. E tentar fazer com que os alunos se interessem por isso, eu falo que é um pouco assim, dar aula de história é um pouco, fica parecendo meio pleonasmo, mas é contar a história. Fazer com se interessar como, por exemplo, se ele tivesse, sei lá, interessado em saber o final da história, como ele vê uma série, ou como ele vê filmes. Então, quase a gente faz, às vezes, um certo teatro, assim, para dar aula, às vezes parece um stand-up, parece teatro e tal. Então, a gente tem que dar uma rebolada nisso. E assim, colocar a IA como ferramenta de um possível aprendizado de qualquer coisa ali, que, sei lá, que brote como uma flor ali, sabe, surgiu e acabou, você tem uma certa dificuldade, quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade de aceitar que aquilo ali vai fazer parte do processo. Agora, a questão, né, do ponto de vista de um professor, né, que dá aula de teoria, de história, é tentar fomentar o senso crítico. Não só o senso crítico do que ele está fazendo agora, mas assim, eu até estava brincando assim, pensando numa atividade que eu poderia, sei lá, eu vou então pedir para o ChatGPT para ele fazer uma aula sobre tal assunto. E eu peço para os alunos, sei lá, pesquisarem sobre determinado assunto. E aí vou fazer uma aula aqui, vou apresentar o que o ChatGPT apresentou. Então vou ler o slide ali, vou apresentar, e aí a função dele seria fazer uma crítica a respeito da apresentação que eu fiz, sabe? Tendo como base o que eles estudaram. Então, assim, é um pouco a inversão da coisa toda. Ao invés deles serem criticados, eles serem os críticos do que eu estou apresentando. Então, não sei se isso a gente fala de sala de aula invertida,
Assim, fomentar esse senso crítico é um grande desafio. Talvez a IA possa ajudar, mas nesse sentido, assim, ainda tem um certo receio, não de utilizar a IA, mas como eles vão absorver isso, e se eles acham que, por exemplo, como a IA é informação a qualquer tempo, qualquer hora, não precisa disso não, sabe? Então, essa é a minha grande questão com isso, sabe? Com as ferramentas. Eu queria só fazer um parênteses. Você, Rafael, comentaram duas coisas que eu acho que é muito interessante dentro do ramo acadêmico, seja da sua disciplina de história ou do Rafael de urbanismo. Eu acho que essa integração da IA, igual vocês estão falando, eu acho que ainda vai surgir de uma maneira com que as pessoas vão enxergar muito mais direto dentro da arquitetura, principalmente. Eu acho assim, pelo menos você escrever prompt, eu acho que hoje, principalmente quem busca resultados, seja de imagem, de textual, etc. A partir do momento que você começa a escrever prompt, você está fazendo uma análise, seja espacial ou temporal, daquele resultado que você quer. Então, acho que assim, a partir do momento que as pessoas perceberem que você escreveu um prompt, às vezes muito detalhado ou bem estruturado, você está analisando o passo. Seja num trabalho Rafael, por exemplo. Você descrever, às vezes, algo que você quer chegar, seja um master plan ou uma imagem aproximada de uma intervenção urbana. Quanto melhor você detalhar aquilo, você também está trabalhando também seu senso crítico dentro da arquitetura. Então, eu acho que você puxando para um lado ou para o outro, você está melhorando a sua qualidade textual, digitando um prompt, e também a sua análise crítica, seja ela para a descrição que você vai fazer, né? Eu acho que é a mesma coisa para o ramo da sua disciplina disso. Eu acho que quando a pessoa tiver a necessidade de ter que escrever um prompt para descrever o período temporal que você está descrevendo, ou às vezes um produto que a pessoa queira, uma imagem, seja de um processo que você esteja descrevendo, ou etc. Eu acho que a pessoa ter essa análise crítica de descrever, destrinchar os resultados, às vezes o cenário, o tempo, eu acho que isso já fomenta a pessoa estudar e ter mais interesse, às vezes até pela disciplina ou pelo contexto que você está descrevendo. Não, pois tem todas essas coisas assim que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, porque é possível que a gente mude de pensamento também daqui a uns 3 meses, que a IA se desenvolva de uma certa maneira que a gente tenha que se adaptar novamente, né? Eu acho que é uma época, assim, a nossa história, que a gente cada vez mais precisa se adaptar muito rápido, né? Porque as relações de trabalho estão mudando, as relações professor e aluno estão mudando, então a gente não ficar esperto, a gente ficar realmente para trás. É falar, não, essa coisa de tutora, e tem aquela palavrinha, né? Fulano não é o professor, é o facilitador, né? Eu acho que com o advento da IA a gente tem que ser o dificultador, porque tá tudo muito fácil. Então o professor é aquele que dificulta. Só uma reflexão. E o Ramon tava comentando o negócio do prompt, né? Ele deve saber, assim, tem gente vendendo prompt também. Você quer essa imagem e tal? Veja o prompt que eu fiz na descrição. Então a galera vende prompt, assim. É muito louco como o mercado também desenvolve coisa que a gente nem ia pensar, né? Não, é só escrever umas frases aqui e desenvolve, mas a pessoa quer especificamente uma imagem gerada daquela maneira ali. Então a pessoa, não, vê aqui pra você que vai sair uma imagem parecida com o que eu fiz. É muito louco você pensar, né? Como é que, não só por conta da questão do ensino, mas como o mercado se movimenta, né? Ainda mais o mercado da internet, que é muito louco, né? Não só vende curso, mas vende prompt também. Então é muito louco você pensar dessa maneira, né? Hoje você tem sites específicos com prompts específicos para cada imagem que você quer gerar. Então, assim, é um mercado, você está falando, que talvez você voltar 2 anos atrás, você não imaginaria que isso estaria acontecendo. Pois é, não mesmo, né? A gente tem uma última pergunta aqui. Bom, se a IA ela se torna essa ferramenta base para a gente ter essas soluções técnicas, qual que vai ser o nosso papel, né, Rafa? Ele vai ser um curador de conhecimento, você estava falando, né? Ele pode ser o curador, pode ser o dificultador, vai ser o cara que vai ter o pensamento crítico. Como é que vocês acham que a gente vai... Qual o nosso papel, assim? Aí o Rafael fala papel manteiga, né, Rafael? Pois é, olha só. Dá um GN, não é mais papel manteiga. Exatamente. Léo, a respeito disso, qual papel que você acha que a gente deve exercer? Mais uma vez eu vou ter que concordar com o Rafa, a gente tem que ser o dificultador mesmo. Assim, eu não sei nem se
essa questão de ser tutor ou não seria o cenário ideal. Eu acho que a gente está cada vez mais aproximando de uma coisa que nas nossas conversas internas a gente sempre falou do ateliê de projeto, alguma coisa que fosse mais dois, três professores ao longo da semana inteira conversando com a turma sobre todos os assuntos e tentando pensar questões que são importantes naquele momento ali, porque realmente eu não sei, eu não consigo ver nem como um curador que vai ser o responsável por guiar aquelas pessoas no que elas podem considerar como sendo certo ou não, porque não sei se faz muito sentido, e nem como esse tutor também, de que assim, você vai por esse lado, vai por outro. Eu acho que é uma coisa muito mais coletiva mesmo, de uma discussão, de entender como é que ele vai funcionar, de arquitetura é isso aqui, esse não é... Eu acho que a gente está conseguindo chegar numa coisa que é descompartimentar. Então, assim, a gente tem uma aula de instalações elétricas em um período e o aluno vai ter aqueles 3 meses para aprender tudo que ele vai fazer na vida de elétrica, ele vai ter os 3 meses para aprender tudo da vida dele de hidráulica, e a gente tem elétrica e hidráulica do primeiro ao 10º período. Talvez essas discussões sejam mais enriquecedoras. O meu sonho, assim, nesse momento, faça um curso de arquitetura que não precisa ter muitas regras em relação às outras coisas. Eu trataria desse jeito. Eu pegaria 10 períodos e faria muitos ateliês de projeto, botar todo mundo conversando ali sobre as coisas. Nesse momento, todo mundo chegou à conclusão que a gente tem que discutir a parte elétrica da casa. E a gente vai, pega o professor de elétrica, traz ele para conversar com a gente, com a turma inteira, vamos discutindo alguma coisa. Realmente, eu penso muito sobre... Você falou um pouco dessa história de como é que as coisas têm mudado, mas eu penso muito como é que isso seria na época que eu era aluno, por exemplo. A primeira coisa que eu fazia quando eu tinha um livro para ler era procurar uma resenha no Google. A grande diferença é que agora eu vou chegar no chat GPT e falar, faça uma resenha do Christopher Alexander lá da linguagem de padrões. Então, assim, não sei se mudou tanto, tá mais fácil. Mas a gente já tinha um pouco disso e eu sempre tento pensar um pouco no como é que seria o impacto quando eu tava na formação também. E eu acho que essa questão dessa academia muito regular como a gente tem, que funcionou por tantos anos assim, eu realmente não sei se a gente funcionar e continuar a funcionar. Ela vai funcionar, ela vai continuar existindo e tal, mas eu não sei se ela vai conseguir ser tão atrativa para as pessoas quanto ela precisa ser. Eu não acho que a gente tem que virar um apresentador de programa de auditório, fica fazendo muita gracinha, ele virar o Sérgio Malandro da arquitetura, mas a gente pode fazer uma coisa que seja uma conversa de adultos pensando sobre o negócio, né? Vamos conversar sobre arquitetura aqui durante 3 meses e vamos aprender tudo que faz sentido nesse tema. Então, assim, é difícil. A gente está nesse momento de transição, a gente vai pensando muita coisa e depois, daqui a pouco, a gente tem que filtrar para ver o que vai funcionar. Você quer fechar? Não, eu quero saber da Isabela, do Ramon, o que eles acham. Eles que estão eles que acabaram, né? Ramon que acabou de sair do lado de lá e Isabela que tá saída aí. Se vocês pudessem falar assim, se eu pudesse rever o meu curso de arquitetura, o que eu proporia? Qual a sugestão de vocês? Eu acho que assim, dentro do curso de arquitetura, igual eu tô falando, acho que muitas coisas vão mudar. E muitas coisas assim que a gente não imagina vão acontecer ainda. Eu acho porque o avanço disso é muito, muito rápido. Se eu for sugerir alguma coisa para dentro do curso de arquitetura, eu acho que já integrando com o IA, né, mantendo o jeito que está hoje, né, vamos deixar assim, nesse quesito. Eu acho que o papel do professor teria que ser esse dificultador. Eu concordo com vocês, porque se deixar rolar, as pessoas vão começar a fazer tudo focando só no produto final, igual a gente estava comentando aqui. E o processo vai ir por água abaixo, assim. As pessoas não vão ter o conhecimento que é necessário para elas adquirirem para depois, na vida profissional, ter desempenho, né? Eu acho que, assim, o papel do professor, ele não é só de estipular um caminho para o aluno seguir, mas, assim, a vivência e a experiência do professor conta com isso, porque ele, querendo ou não, ou ele está no mercado, ou ele já tem muito tempo lecionando aquela disciplina ou aquele conhecimento. Então, assim, é algo que a IA não necessariamente vai ter, seja por vivência de mercado, etc. Então, eu acho que esse estímulo do senso crítico no aluno o tempo todo fica fazendo com que ele pense, estimule a criatividade dele. Eu acho que isso tem que ser mesmo da forma com que existe hoje e, com o avanço dessa tecnologia, fazer com que as pessoas foquem mais nesse processo durante a disciplina ou durante o curso inteiro, né? Que eles realmente vejam o resultado do trabalho e deem valor para esse processo também.
que eu acho o mais importante, seja através de ateliê, igual o Léo estava comentando, juntando esses profissionais, esses alunos que estão aprendendo, botar a mão na massa de verdade, e mexer com coisas palpáveis, né? Que eu acho que faz toda a diferença nesse meio que a gente está vivendo, que é de turbulência, de formação, coisa nova chegando e querendo entender tudo para o digital, essas informações com muito fácil acesso, e eu acho que é isso. Sim, eu concordo com isso. Acho que essa parte do pensamento crítico ela tem que ser muito reforçada, porque é essencial que a pessoa tenha ali o próprio conhecimento dela e não aceite tudo que ela está recebendo ali de informação. Isso daí vem completamente do professor, até para passar para os alunos essa importância do senso crítico, da construção do conhecimento, de saber mesmo, receber uma informação, ver se aquilo ali está realmente certo, se aquilo ali é a melhor solução, e saber usar de uma forma ética todas essas ferramentas que aí existem a disponibilidade para todo mundo. O Léo acho que falou algumas coisas aí que eu penso também, mas eu vejo assim a necessidade de uma assim, profunda radicalização, assim, sabe, da autonomia do aluno. E é difícil, porque essa autonomia ela pressupõe interesse, né? E aí acho que essa grande. Entre o desejo, né, de se construir uma pedagogia mais participativa, a gente também tem um ambiente digital muito favorável à desatenção, né? Então, assim, eu fico pensando, já pensou se existisse a IA como existe hoje, porém, se as telas não existissem como existem, né? Tipo assim, eu acho que a gente estaria assim, foi super evoluído, né? Porque a desatenção é muito grande, a distração é muito grande. Então, assim, captar a atenção num processo pedagógico, eu acho que é o grande desafio, assim. Não sei, é uma coisa que, né, tipo, a gente cotidianamente lida com isso. Se fosse pensar em uma coisa prática, assim, eu já começaria e vou tentar implementar isso, que é assim, primeira coisa, plano de ensino, não existe, isso vai ser construído em conjunto com a turma. Tipo assim, já pensou? Só que, pô, não, a faculdade exige que você apresente lá no primeiro dia o plano de ensino, o cronograma, para todo mundo se organizar e tal. Será que a gente pode desmontar isso de alguma forma? Então, fica aí a sugestão. Hein? Vamos começar assim, vamos construir o plano de ensino junto, né? É muito louco, porque é muito louco pensar isso, assim. Não é que eu sou contrário, eu acho que seria o melhor dos mundos, só que eu não vejo isso numa realidade próxima. A grande maioria dos alunos, eles não têm um interesse, assim, porque eles não... Eu acho que às vezes eles não sabem muito bem o que eles querem. Acho que a gente fica brincando, né, que nosso cliente, né, que a gente vai fazer projeto, né, não sabe o que quer. Os alunos, então, às vezes eu acho que eles não fazem a menor ideia do que eles querem, ou do que eles sabem que querem, enfim. Talvez a gente consiga implementar isso em disciplinas mais pra frente. Mas, assim, é questão realmente de pensar tudo de cabeça para baixo de novo, né? Pensar do zero e repensar como se faz e como se ensina, né? Então, eu acho que a inteligência artificial pode vir para agregar, mas eu vejo que ela vai ser mais um atalho, quer dizer, os alunos vão reconhecer mais como um atalho do que como um facilitador. Assim. Eu tendo a ser mais pessimista nesse sentido. Não, mas tá todo mundo no mesmo barco, assim, a dificuldade é nossa também, né, do corpo docente e tal. Complexo. O que o Léo acha? Eu acho que é assim mesmo, é mais aquela comodidade, né? Se eu não prestar atenção nessa aula aqui hoje, vou dar um jeito aqui de aprender no ChatGPT. Não, você tem uma experiência interessantíssima que eu tenho feito numa disciplina, onde, para uma prova, eu ensino uma matéria específica. E aí eu falo com os alunos que eles podem... mestre, eu fiz o seguinte, eu falo, então eu vou dar essa aula aqui, essa aula é só para essa prova. E eu falo, então vocês vão poder anotar o que vocês quiserem dessa aula, eu vou recolher isso e no dia da prova eu vou devolver para vocês. E aí eu faço também, no semestre seguinte eu fiz o seguinte, então eu vou dar essa matéria aqui para a prova, eles podiam anotar, mas eles não vão poder usar nada de consulta. Cara, incrivelmente, as pessoas
Na disciplina, no semestre que eu dei, onde eles não podiam consultar nada, a turma foi melhor sucedida do que as que anotaram e deixaram para. Quer dizer, eu entendi que eles deixaram para não estudar e depender daquela anotação que eles tiveram. É interessante essas experiências, assim, de como eu entendo o aluno, assim, o mundo do aluno, e que é inevitável mesmo, assim. Acho que encontrar o equilíbrio é a melhor dos mundos, mas difícil achar esse equilíbrio, né? Sim, acho que Eu principalmente acho nesse que período que a gente tá passando, né? vai ter que mudar muito também a cabeça do aluno, né? Você É. entender que ele tem uma função ali essencial no próprio aprendizado dele. Uhum. Ou seja, só É, depende dele querer aprender. Hum. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fechar aqui o episódio, mas a gente vai primeiro passar pelas nossas dicas. Deixa eu chamar aqui os nossos estreantes, Ramon e Isabela. Chamar a Isabela primeiro. Isabela, você tá com sua dica para dar pra gente? eu tinha visto, até antes de ser convidado para o podcast, eu estava lendo, saiu o marco referencial de competências em IA para os professores. Não sei se vocês já tiveram acesso, foi disponibilizado pela Unesco. Ele tem umas 50 e pouquinhas páginas e ele fala muito sobre o uso da IA nos processos, aborda bastante essa questão ética, trata um pouco de metodologias e atividades que podem ser usadas ali junto com os alunos e também essa questão do acesso da IA para o aluno. Mas aí ele é mais geral, né? Não foca especificamente na arquitetura. Mas eu acho bem interessante, assim, para quem tiver mais interesse, dar uma lida depois. Está disponível aí gratuitamente na internet. Muito bom. Ramon, tá com a sua dica aí também? Eu trouxe aqui, é mais um aplicativo, né, que é o Google AI Studio, eu não sei se todo mundo conhece, que é uma ferramenta que é uma mão na roda para muita coisa. É um assistente que te ajuda em basicamente qualquer coisa, você consegue compartilhar a sua tela do seu computador para qualquer tarefa que às vezes você tem dificuldade. Não sei mexer num programa tal de edição de vídeo. Ele vai te guiando passo a passo de acordo com o nível que você esteja. Qualquer tipo de dificuldade que você tenha, seja no seu dia a dia, para você aprender a mexer num programa ou no aplicativo, ou às vezes até configurar, ter dicas às vezes, de configuração de algum programa, um serviço que você está fazendo, ele consegue te ajudar em tempo real compartilhando sua tela. Muito bom, hein? Legal. Léo, sua dica pra gente. Também tinha visto o Marco para professores de IA, não era minha dica, mas eu achei bem legal de dar uma lida. E eu também vou lembrar de uma parte mais oficial também, que no próprio site do Ministério da Ciência e Tecnologia tem lá uma parte da estratégia brasileira de inteligência artificial, que é legal dar uma olhada também. Tem vários temas ali para a gente poder discutir e pensar sobre a própria IA, a produção de IA mesmo, então vale a pena ver. GovBR tem algumas coisas também. Dessa parte mais, não chega a ser legal e normativa, mas é uma discussão mais oficial mesmo sobre o tema. E aí, como sempre, eu não posso deixar de falar de bandas, né? Vou dar uma dica também de uma banda que chama Dead Pioneers, que eu acho muito legal, descobri há pouco tempo. Parece Rage Against the Machine mais punk um pouquinho, também tem essas discussões mais filosóficas, acho que vale a pena o pessoal dar uma ouvida que é bem legal. Eu pensei que você ia falar de outra banda, vou até comentar aqui. Você já ouviu The Velvet Sundown? Não. Cara, eu já ouvi alguma coisa. Poucas músicas foi daquelas que apareceram no Spotify e eu lembro de ouvir alguma coisa. Cara, é uma banda feita por IA, que tem feito muito sucesso e tá fazendo polêmica. Dizem que o Spotify tá incentivando com que tenha mais ouvintes e tal. Mas, cara, é bom, é legal. O que a gente pode fazer, né? Mas, enfim, Rafa, sua dica. Caraca, o vocalista da Dead Pioneers parece meu primo. Cara, meu primo. Do cara de brasileiro. Ele é um artista indígena, americano e tal, ele faz música muito legal, vale a pena. Minha dica, eu acho que não sei se eu já dei aqui, eu sou muito fã do José Pacheco, né, que é um dos criadores da Escola da Ponte. A primeira vez que eu tive contato dele foi num TED que eu fui assistir lá no Rio de Janeiro e a palestra dele foi assim, fantástica. E aí esses dias eu me deparo numa entrevista do Vralcast com ele. Não sei se já viram o Vralcast, que é um programa do Porta dos Fundos, né? Que são dois caras que entrevistam, assim, fazendo
dando umas cortadas, assim, de sacanagem e tal. É meio que comédia, assim, mas com o José Pacheco, o criador da Escola da Ponte. Então, assim, minha dica fica esse Vralcast com o José Pacheco e também saber um pouco mais sobre a Escola da Ponte, né? Porque já é uma experiência europeia de sucesso, né? De um processo de ensino e aprendizagem totalmente baseado na autonomia dos alunos, o tema, eles são, assim, fantásticos. Excelente. Eu tava vendo aqui no meu celular e eu, esses dias, pesquisando sobre aplicativos, eu achei um aplicativo que tem aqui para iOS que é o Free Rules. Basicamente, você pode pesquisar qualquer norma brasileira ou de ISO, e aí ele envia essa norma para você depois que você pesquisar. Uhum. Assim, a princípio, como tá na App Store, eu tô achando que é um software legal. Uhum. Mas enfim, você dá seu e-mail, você procura a norma que você quer, ele acha e envia a norma para você por e-mail. O aplicativo chama Free Rules, regras livres. Posso fazer uma tradução tosca. Então tá lá na App Store, quem quiser baixa, enfim, vai ter a norma que você quiser lá, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu encerrar aqui, mas não sem antes despedir de vocês. Queria agradecer então a Isabela. Isabela, obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigada aí pela oportunidade, foi muito bacana conversar com vocês, gostei bastante. Muito bom. Ramon, obrigado também pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado também. Obrigado, Edilson. Obrigado, Rafael. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade de ter chamado a gente aí, um assunto tão importante que tá chamando muita atenção. Muito bom, obrigado. Léo, mais uma vez, obrigado de novo ser presente aqui. Agora vou fazer a carteirinha do sempre presente aqui e dividir os royalties com você também. Obrigado, Léo, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Conversa sempre muito legais, tanto presencialmente quanto aqui, quando a gente estende um pouquinho mais para cá. Obrigado mesmo pelo convite. Sempre que precisar, é só chamar que a gente está aqui. Rafa, mais um episódio sobre IA e com essa gente que a gente gosta tanto aqui, né? Estamos em casa. Mas esperamos fazer mais sobre esse tema, né? Tentando aprofundar em alguns pontos. E cada episódio é uma coisa nova que surge, né? Nas conversas. Obrigado, Ramon, Isabela, Léo, pelo bate-papo aqui. E vamos tocando. Isso aí, gente. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais. Valeu.